Nós estamos todos juntos nesse passaporte carimbado, né, diplomático com os Estados Unidos, Brasilzão, porque a gente está numa semana muito importante depois da fala de Donald Trump. Estávamos aqui, eu, Clarissa e Theo Cury, acompanhando o pronunciamento de Trump. Já tinham passado 40 minutos, 45, 50 e de repente a gente levou até um susto, assim, o inesperado aconteceu. O que ele está citando Lula? O que ele está dizendo que o Lula é um cara agradável? O que ele está dizendo que, de repente, a gente pode conversar? E desse o quê, de compreender o que estava acontecendo, chegamos aqui na semana da possibilidade de uma conversa. Falta um convite oficial, precisa de um convite oficial, algo já foi acordado, vão falar, não vão falar? O que a gente está sabendo, Clarissa? Pelo menos ali, ó, em frente ao microfone, o cara dos Estados Unidos falou sobre o cara do Brasil. Elisa, a fala ali do Américo falando em obstáculos e em complexidade define. As equipes de Donald Trump e do presidente Lula estão, de fato, conversando, estão tentando chegar a um consenso, estão estudando ali qual seria a melhor forma, a melhor maneira de realizar esse encontro. Mas o fato é que está tudo muito no ar ainda, pelo menos em relação ao que chega para a gente aqui, para a imprensa. Elisa, a gente sabe como o jogo funciona, claro, que há um esforço ali por parte dos dois governos de manter essas discussões mais ou menos blindadas, mais ou menos fechadas, até para evitar muita interferência externa. Então, nem tudo está chegando com tanta facilidade para a imprensa, mas ainda se tem pouquíssimas informações concretas sobre a realização desse encontro. E a informação que vem é que nem convite oficial existe ainda. Então já esfriou um pouco aquele clima de, nossa, a situação que a gente vê aqui, a crise do tarifaço vai se resolver. Não tem mais esse sentimento entre pessoas próximas do presidente Lula. O que há, sim, é aquela expectativa, né? Aquela ansiedade para ver se avança, se as duas equipes avançam na direção de fato, marcar um encontro para que essa conversa entre Donald Trump e Lula aconteça, e o ideal seria que fosse o quanto antes. Mas ainda tem muita coisa nebulosa no ar, né, Elisa? Por exemplo, vem agora essa ideia de que talvez pudesse ser realizado esse encontro num território neutro, em alguma outra viagem oficial da qual participem os dois chefes de Estado. Por exemplo, a gente tem uma cúpula na Malásia prevista para acontecer em outubro, mas a gente está falando ali lá do fim do mês, entendeu? A gente está falando do fim do mês, então algo muito mais demorado. Aí teve essa conversa, não, poderia ser em Mar-a-Lago, e aí eventualmente poderia acontecer num horizonte mais próximo. O fato de ainda não ter nada concreto, nada amarrado, está aumentando a tensão em torno ali do presidente Lula. Porque a gente comentou aqui, né, no dia da Assembleia Geral da ONU, Elisa, como era muito interessante para Donald Trump naquele momento fazer um afago ao presidente Lula, até num jogo de comunicação, porque desviava, sim, então, o foco da polêmica sobre o discurso de Lula, um discurso muito crítico ao presidente americano, de maneira indireta, mas muito crítico, e muito aplaudido pela comunidade internacional presente ali na Assembleia Geral da ONU. 5 vezes aplaudido, né? Então, o fato de ser muito interessante para Donald Trump desmontar as críticas a Lula naquele momento, deixa no ar aquela ideia de, poxa, será que ele estava fazendo mais jogo de comunicação do que, de fato, um afago ao presidente Lula? Aquilo era muito mais uma malandragem, uma esperteza do presidente dos Estados Unidos. É um homem televisivo, né? Ele sabe jogar para a plateia, né, Clarissa? Ou existe, de fato, uma vontade de fazer esse encontro de maneira concreta e rapidamente. Pode até ser que exista a vontade. E aí deixa-se as equipes conversarem, dialogarem, mas os Estados Unidos têm tanta pressa de resolver isso quanto o Brasil? Não está aparecendo muito, né, Elisa? A coisa ainda está muito no ar. Mas, como eu disse, também tem um esforço do governo brasileiro para tentar blindar essa negociação, tentar evitar que isso fique muito exposto para a opinião pública, até para evitar que Eduardo Bolsonaro, por exemplo, Paulo Figueiredo, os agentes ali que estão ligados ao bolsonarismo em solo americano nessa campanha, junto a Donald Trump,
tenham mais dificuldade de agir para tentar interferir de alguma forma. Então, a gente ainda precisa esperar um pouco para ver como vão andar essas negociações. As equipes estão em contato, mas me pareceu, pelo menos pelas conversas que eu tive, que aquele clima de euforia que a gente viu logo depois da Assembleia Geral da ONU esfriou um pouco. Ah, deu uma baixada então? É uma baixada, porque a gente ainda não tem nada de concreto. Em tese, não era essa semana, então pode ser que venha alguma coisa rápida. Em tese, só tem o que foi dito pelo Trump ao microfone, né? Não avançou assim com uma exatidão. Oficial, não. Então, quando a gente vê, por exemplo, a gente viu muita coisa no noticiário nos últimos dias, Elisa. O ideal seria que fosse por videoconferência. Pareceu mais uma vontade da diplomacia brasileira do que, de fato, um elemento de negociação. Porque aí depois começou a se falar num encontro presencial. Ele é presencial, vai ser em Mar-a-Lago, vai ser na Casa Branca. Mar-a-Lago. Mas aí pareceu também mais uma vontade da diplomacia brasileira, porque entende que ali o acesso da mídia é mais restrito, seria mais fácil manter um encontro mais blindado, evitar constrangimentos. Também soou como vontade da diplomacia brasileira. Aí vem a história, talvez fosse melhor num território neutro. Só que aí a gente está falando de um encontro em outro país pelo qual os dois chefes de Estado passem em alguma grande agenda internacional, ou seja, leva mais tempo. Então, está tudo ali muito nebuloso, no meu entendimento, Elisa. E eu sinto ali de pessoas mais próximas do presidente Lula, passou a euforia, não vou dizer desânimo, não é desânimo, até porque eles entendem como isso como algo muito importante. Foi um gesto muito relevante do presidente americano na direção do chefe de Estado brasileiro. Então, não é desânimo a palavra, mas a euforia parece ter passado um pouco. Então, essa negociação parece estar correndo agora de maneira mais serena e mais lenta, talvez, Elisa. Vamos esperar para ver se algo muda. Pode ser que venha uma surpresa. Pronto, resolveu, está tudo certo, o presidente embarcou, vai lá e conversa, mas